Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre os demônios, e para curar doenças. E enviou a proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. É daí que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao saíres daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, ela fala do munus de Deus, que é o chamado dos filhos após o batismo, ao ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mas antes disso, na primeira leitura, o Senhor, Ele nos revela de que muitas vezes nós nos exilamos por causa das nossas infidelidades. E nós frustramos os desígnios de Deus a nosso respeito por causa também das nossas pequenas infidelidades. As grandes infidelidades, elas começam a partir de pequenas concessões. Pequenas, de modo que levou aquele povo ao exílio da Babilônia, à escravidão. E Deus usou um rei pagão, Ciro, para tirá-los daquela escravidão e começarem a reconstruir o templo. Como dizia aqui no livro de Esdras, o sentimento da culpa, ele que se despojou e se humilhou diante de Deus, a pedir perdão pelos pecados cometidos por ele, mas também por todos os seus irmãos, por todo o povo hebreu que se desviou pelo caminho, acendia incenso para Deus e para os ídolos, tinha uma vida dupla, vivia para Deus, mas consumia as coisas mundanas, os ídolos mundanos. E não dá, meus irmãos, para servir a 2 senhores, não dá. E digo, ou nós estamos prostrados diante de Deus, ou nós estamos prostrados diante dos ídolos. E aqui nessa leitura, o Senhor manifesta que quando pedimos perdão aos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, Deus nos resgata de todos os exílios. Somos enviados ao exílio porque ofendemos a Deus com nossos pecados. O que tem levado você para o exílio? Quais são as concessões que você tem dado ao mundo e por isso tem se deixado se distrair pelo caminho? As distrações, meus irmãos, são inúmeras. E às vezes elas vêm mascaradas de ações legítimas. Às vezes nos nossos relacionamentos, apegados demasiadamente às pessoas, às vezes aos filhos, às vezes ao trabalho, à faculdade, aos nossos sonhos, nos entregamos a essas coisas e não colocamos o Senhor em primeiro lugar. E por isso, muitas vezes, fazendo do nosso jeito, acabamos indo para o exílio. E o exílio é o lugar de solidão, da ausência da presença de Deus. Muitas pessoas deste mundo possuem grandes riquezas, são muito conhecidos, mas muitas vezes vivem uma profunda solidão, porque vivem só, sem Deus.
Um famoso disse, certa vez, que ele era um comediante americano, e ele disse que gostaria que todas as pessoas tivessem dinheiro, poder e fama, para perceber que isso não preenche o coração. Pelo contrário, nos agita, nos deixa preocupados, nos tornamos escravos das nossas próprias imagens. Não fazemos o que devemos pela vontade de Deus, porque nós estamos apegados à imagem, o que os outros vão pensar, e aí não anunciamos o Evangelho, não falamos dele. Talvez a solidão tenha acompanhado o teu coração, talvez a tristeza, a preocupação demasiada, porque você se apegou às coisas deste mundo. Mas faça como Esdras, que ali, olha, com aquelas roupas, totalmente coberto de vergonha, ele levantou a face dele e pediu misericórdia do Senhor. E o Senhor ouviu a súplica dele, porque Deus não abandona seus filhos. Para o orgulhoso não há remédio, mas para quem se reconhece pecador e a oração humilde encontra a salvação de Deus. Deus não os abandonou. Deus permaneceu com eles. Não foi Deus que quis que eles fossem para o exílio. Foi as más escolhas, os maus propósitos, os maus caminhos. Fala uma verdade para o padre. Do seu jeito tem dado certo? Do jeito que você tem conduzido a sua vida tem dado certo? Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Ele guiar verdadeiramente. Não é porque estamos num ambiente religioso que nós entregamos verdadeiramente a nossa vida. É uma constante luta de entrega e muitas vezes pegamos de volta. Não pega de volta, não. Deixa com Ele. Talvez as coisas não tenham dado certo, os seus propósitos não tenham acontecido, as pessoas não tenham entendido você, porque você tem feito do seu jeito e não do jeito de Deus. Entre você e suas vontades, queira colocar a vontade de Deus. Entre você e seus sonhos, vontade de Deus. Entre você e o seu ministério, o seu trabalho na igreja, seu relacionamento, sua família, queira a vontade de Deus. Mais vale um dia na presença do Senhor do que milhares fora dele. Basta um dia para sentirmos plenos. E cada vez que distanciamos da vontade do Senhor, mais o vazio toma o nosso coração. E pode tomar pessoas religiosas também. Isso vai virando até mesmo doenças físicas. Ansiedade, depressão, síndromes. Quando não, viram doenças espirituais. Rancor, vingança. Pessoas vingativas, justiceiras. Tudo porque a minha vontade não prevaleceu. Queira abandonar-se na vontade de Deus. E abandonar-se na vontade de Deus é viver o que o Evangelho está pedindo. Levar vida para as pessoas. Levar vida eterna para as pessoas. Meus irmãos, não tira das pessoas o que elas têm de pior. Quantas pessoas tiram de nós o que nós temos de pior? Se aproximam de nós, mal intencionadas, e quando sai, tiram sentimentos horríveis de nós. Mas também nós podemos fazer isso com as outras pessoas. E não foi para isso que foste chamado. Você foi chamado para levar a vida nova. E essa cura, essa libertação, esse chamado do anúncio do reino dos céus, é levar a vida e a vida em abundância que Cristo trouxe. Gente, é maravilhoso ver no Evangelho que ninguém, nem o pecador, ninguém se sentia constrangido na presença de Deus.
diante da sua verdade, diante da sua miséria. Ninguém se sentia envergonhado de estar na presença de Jesus, sendo ele e ela quem era. Mas ao passo que quando vamos assumindo posições religiosas, as pessoas se envergonham de ser elas mesmas diante de nós e começam a se mascarar, porque nós não deixamos que o outro se revele pouco a pouco e vamos querendo colocar eles nos nossos quadrados. Meus irmãos, você vai frustrar a evangelização, você vai frustrar os desígnios de Deus assim. Deixa o outro ser ele mesmo na tua presença. Você quer saber se você é um bom evangelizador? Quando as pessoas são capazes de ser elas mesmas, mesmo com suas misérias, na sua frente. Quando elas não começam com meias verdades, ocultar a si mesmo. Tem pessoas que têm medo de ficar uma do lado da outra. Às vezes eu atendo pessoas, um padre, pelo amor de Deus, quando aquela pessoa chega, eu não consigo nem abrir a boca, começo até a gaguejar. E às vezes a gente impõe isso, e isso não é evangelização. Às vezes queremos determinar sobre a vida das pessoas. Não foi para isso que foste chamado. Você foi chamado para abrir a porta do céu, para levar a cura das doenças físicas, psicológicas e emocionais. Deus continua realizando isso, meus irmãos. É só preciso a gente deixar que Ele continue realizando. Eu estava em Lorena e uma senhora chamada Vanessa, ela estava mais de 7 dias, se eu não me engano, com febre, e ela já tinha tomado antibióticos, e ela já tinha procurado pessoas para rezar por ela, só que ela tinha fracassado nas tentativas. E após a missa que eu estava celebrando, chegou um grupo de pessoas: padre, o senhor pode rezar por ela? E eu tinha uma missa seguinte. Na hora eu pensei, mas eu disse: eu não posso deixar de rezar. Foi uma oração muito simples, pedindo o batismo do Espírito Santo, pedindo para que o Senhor libertasse aquela mulher, porque ela disse que depois, se ela não passasse aquela febre, ela corria o risco de ser internada. E ela não queria ser internada. E após eu rezar por ela, fui embora. Depois voltei lá novamente, na paróquia Cristo Rei. Aí tinha um grupinho de pessoas querendo que eu rezasse por eles. Eu falei: o que está acontecendo, né? E aí chegou a Vanessa para contar que instantaneamente, quando eu saí, a febre cessou e não voltou mais. É para isso que você foi chamado, para levar vida, ser sinal de salvação. Imagina, eu, padre, e as pessoas terem medo de contar os seus pecados, porque não têm coragem de serem elas mesmas. Ainda mais um missionário, ainda mais você, um evangelizador, porque todos nós somos chamados pela mesma consagração batismal. Você é sacerdote, régio, mas é sacerdote. Eu sou sacerdote ministerial, pela imposição da mão dos bispos, mas você é sacerdócio régio dos cristãos. Há uma graça particular. Você pode trazer também a cura e a vida eterna para os corações. Queira construir a morada de Deus na vida das pessoas. Queira construir o edifício. Essa é a nossa missão, fazer o bem. E por isso que Jesus nos resgatou da morte. Nunca esqueça da onde viestes. Não esqueça da lama da onde vieste. Porque muitos vão chegar até você todo sujo, todo bagunçado. E aí você vai ali e vai ajudá-los a se curar. Termino dizendo que muitas vezes eu tive que esconder o meu irmão da minha mãe, por causa da vida que ele estava levando, para que ela não sofresse. E nas partilhas que nós tínhamos eu dizia: mesmo em meio às bagunças que você faz, você está tentando fazer com que a gente não te ame, mas cada vez mais a gente te ama mais.
nós não vamos desistir de te amar, Bia. Não vamos desistir de te amar, Gabriel. E assim foram aos longos 10 a 15 anos. Há pouco tempo, ele me liga, pede para se confessar. Disse que estava assistindo a Canção Nova, e ali ele foi e pediu para confessar. Depois passei em casa, falei, e aí, você confessou? Ele disse, não, porque eu quero me confessar com você. Eu já confessei meu irmão 3 vezes. E ele estava ajuntado. Este último sábado eu casei ele na igreja. Para a glória de Deus. Valeu a pena esperar e rezar. Aonde as minhas mãos não podiam alcançar, eu sei que a minha oração chegou. Mas eu nunca oprimi o Gabriel. Pelo contrário, enchi ele de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.